Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Ilanigre. Curtem, compartilhem. Está na aula 47 da nossa série Shemot, né? O livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, da Torá. E a gente está no capítulo 6, versículo 10, eu acho. Não sei onde está aqui. Nem abri o livro, né, dessa vez. Aula passada, então, a gente no final viu um passuco só, né? Só um versículo da Torá, vai da beira do Nai Moshe Lemor, mas na verdade a gente não viu um, a gente viu 91 ou 101 versículos, porque agora a gente já fez todos esses versículos da Torá. Então, como se fosse que nessa aula a gente não viu um só, sempre que tivesse versículo, já teve naquela aula, então é verdade. Não verifiquei. Alguém verificou? Eu não tive tempo para verificar, não. Vamos lá. Uma aula muito boa, quem estiver assistindo depois dessa, ou para e volte, que sempre vale a pena. Vamos lá, então a gente aqui viu o seguinte: depois que então Deus fala que vai salvar o povo, Moshe então vai contar para o povo não ouve porque eles estavam, né, com muita escravidão, trabalhando muito, não tinham nem cabeça para pensar em salvação. Não, isso aqui é do lugar. Mas não fecha não, tá marcado. Então Deus vai falar, então Moshe não é ouvido, né? Então vai da beira do Nai Moshe Lemor. Então Deus vai falar com Moshe, a gente viu o sala passada. Boa, da beira do Paró Melech Mitzrayim veshalach et bnei Israel me'eretzo. Então fala assim, vai e fala com o faraó. Na verdade, o que é boa? Boa é venha, né? Venha e fale com o faraó, rei do Egito, veshalach et bnei Israel me'eretzo, para libertar o povo de Israel de sua terra. Então, como se fosse que ele estava falando assim, olha, Deus falou assim, vai, porque Moshe primeiro, no final da Parashá passada, Parashá Shemot, ele fala, Deus, por que você me enviou, né? Se fosse assim, não me enviava, por que você fez mal a esse povo e tal? E aí Moshe traz a mensagem de salvação. Moshe vai para o povo não aceita. Então ele fala assim, vai, então já que o povo não aceita, vai então por enquanto falar com o faraó, relembrando que Moshe tem duas missões, certo? Uma é falar com o povo, para o povo querer sair do Egito e sair de fato do Egito, né? E outros vão falar que o povo faça tchuvá, né? Se arrependa, ou seja, queira sair do Egito, abandone a idolatria, abandone a sociedade, a cultura egípcia. E o outro, essa é a primeira missão. E a segunda missão é falar com o faraó, para o faraó aceitar libertar o povo de Israel do Egito, porque Deus podia tirar o povo sem a permissão de faraó, podia. Mas não é assim que ele quer, que ele quis, né? Na verdade, a gente já teve uma aula sobre isso, porque o faraó tinha que libertar e tal. Quem quiser, volte aí e verifique essa aula, que também é muito boa. Então Deus fala assim, já que o povo não está preparado para receber a salvação e tal, então faz o segundo a missão, vai lá e fala com o faraó, adianta nessa parte, fala pro faraó libertar. E o Moshe já tinha ido pro faraó, e o faraó falou, nem de jeito nenhum, e aumentou, né, a punição, aumentou a escravidão e tal. Vai dar Moshe lifnei Adonai lemor, mas o Moshe vai falar de novo para Deus falando, Hem bnei Israel lo shamu elai. O povo de Israel não me ouviu. Acabei de ir, eles não me ouviram. Verishmaene parou. Então, como muito mais o faraó vai me ouvir, né? Tipo, muito mais que o faraó não vai me ouvir. Se o povo de Israel não me ouviu, o faraó, então, óbvio que não vai me ouvir. Viani aras fatai. E eu sou aras fatai, ou seja, eu tenho os meus lábios tampados, né? Ou seja, eu não sei falar, uma boca tampada, pode até dizer que é um problema físico, né? Ou seja, sei lá, eu sou... Tem gente que fala que é gago, pela outra expressão, né? Que ele fala kaved lashon. Eu tenho a língua pesada, então tem gente que é gago ou fanho, né? Alguma coisa assim, não sabia pronunciar algumas letras. Já viu sobre isso também, tem uma aula só sobre isso, Moshe sabia falar. Até o título é Moshe era gago, alguma coisa assim. Mas aqui, aras fataim, meus lábios são tampados, então fica um pouco mais difícil entender que isso tem a ver com algum problema físico, assim, eu não sei falar. Alguma coisa assim, como eu vou me portar perante o rei? Se eu não sei falar com os meus, né, pessoal do meu povo, como eu vou saber falar com o rei, tá? Interessante que essa lógica aqui que Moshe faz é o seguinte, se o povo não ouviu, muito mais o faraó não vai ouvir.
Tá? Isso em hebraico é uma regra de interpretação da Torá. A gente sabe que Deus deu 13 formas de interpretar a Torá na Torá oral, né? De acordo com a Torá oral, Deus deu 13 formas de interpretar a Torá para a gente chegar em leis, né? Nas leis que Deus quer e tal. Isso é um assunto da Torá oral. E uma delas é o Kalo Vahomer, né? Kalo é o leve, Vahomer e o pesado, né? O leve e o pesado. E qual é a regra do leve e do pesado? É o seguinte: se o leve não pode, se algo leve é proibido, muito mais o pesado é proibido. Se alguma coisa, né, simples Deus proibiu, muito mais alguma coisa nesse aspecto que seja mais rigoroso ainda, muito menos, muito mais proibido é, ou seja, é óbvio que não pode. Ou ao contrário do pesado para o leve, né? Se alguma coisa que é pesada Deus permitiu, muito mais o que é leve Deus permitiu. Então essa é uma regra, certo? De você poder comparar. Opa, olha lá. Que bora. Então, de poder comparar uma coisa leve com a pesada, você pode ou não pode, certo? Pode sentar sim. Então, Urashi, ele traz, não aqui, mas em outro lugar, fala o seguinte: na própria Torá, a gente vê essa regra sendo aplicada, tem 10 vezes na Torá, se eu não me engano, essa regra na Torá, e uma delas é aqui. Ou seja, se o Moshe está falando, se o povo de Israel não me ouviu, o povo de Israel aqui é o leve, que é o meu povo, né? É o povo que vai ganhar com a saída do Egito, que Deus quer salvar, certo? Que está oprimido. Se o povo não ouviu, muito mais o faraó não vai ouvir. Ou seja, se o leve não ouviu, muito mais o faraó não vai ouvir. Exatamente. Então, mas o que acontece? Essa regra é válida se todos os parâmetros são iguais. A única coisa que tem que mudar é que um é mais leve que o outro é mais rigoroso, vamos dizer assim, né? Agora, se você encontrar algum ponto que não tem a ver, fala assim, não, nada a ver, você quebra esse calva-homer, você quebra essa regra e não é válida para aplicação na lei, certo? Então você pode falar assim, não, nada a ver, esse calva-homer não é válido. Por que não é válido? Porque é diferente, porque o povo está subjugado, ele estava sem tempo para pensar, para refletir sobre a vida e tal, mas o faraó é livre, o faraó talvez tem tempo de refletir sobre a vida. Então pode ser que o faraó vai parar para ouvir, coisa que o povo não parou para ouvir, porque a gente viu que o povo nem parou para ouvir por cansaço, né? Então o cansaço pode quebrar essa regra. Então, a princípio, vários comentaristas vão chegar nisso, ó, calma aí, esse Kavahomer que o Moshe fez é correto? Tá certo isso? Porque como é subjetivo, tem várias questões que podem dizer, não tem a ver. Mas por ser subjetivo, pode ser na cabeça do Moshe. Fala assim, E aí depois ele fala assim, e eu sou Arão Safatai, ou seja, eu tenho problema de fala. Ou seja, ele quer dizer que o Moshe entende que o problema do povo de Israel não ter ouvido ele é problema dele, é da fala dele. Eu não soube falar. Então, mas a gente sabe que na verdade não é. A verdade é que o povo estava que o povo estava sem tempo para respirar e com um trabalho muito pesado. Isso o Moshe não entendeu. Ele achou que a culpa é dele e não da situação. Ele achou, eles não me ouviram porque eu não sei falar. E na verdade não é assim. Então, que vai pedir a Harônimo, Deus fala, não, era para ser só você. Certo? Então, mas a gente sabe que não está certo. Porque a verdade é não, o povo estava cansado, o faraó não está cansado, o faraó pode ouvir. Só que para Moshe, que o problema é a fala dele, é o seguinte, se para o meu povo eles não me ouviram porque eu não sei falar, não sei me comunicar, não sei, eu tenho problema de falar, não importa agora qual é o problema, o faraó que é o rei, que é uma questão... E falar perante o rei, tem que ser uma pessoa muito eloquente, com tudo preparado, muito menos ele vai me ouvir. Então essa é a lógica do Moshe, que para Moshe isso é válido. Tá? E Deus, ele vai, no final, vai falar, não, vai. E no final, Moshe vai. Sim, mas ele vai botar Haron. Ele fala, o problema para você é a fala? Então a Haron vai com você. Mas isso vai resolver? Não vai resolver, porque o problema nunca foi a fala do Moshe. Porque Deus já tinha falado, eu irei com você, né? Então vamos ver aqui o que os comentaristas... E assim, acaba... Não, tá, vamos ver aqui os comentaristas falam aqui. Então, segundo, 47 aqui. Primeiro, então, voltando a um versículo, que Deus fala assim, vem falar ao faraó, o rei do Egito, para libertar o povo de Israel. Então, primeiro, Ebenezer, vem para onde? Para o palácio do rei. Vai ao palácio do rei. Quer dizer, não é tipo, vem aqui, bate na casa da pessoa e fala para a pessoa, tipo, tem que ir no palácio do rei, mas você não foi convidado. Então, não sabe que, ainda mais, quanto mais totalitário,
com certeza assim era na época, se você vai sem convite, pena de morte, né? Que falou, entrou no palácio, tocou no palácio sem permissão, é uma desonra para o reino inteiro, tipo, é uma das coisas mais graves, né? Você quer encontrar o rei, então, ainda mais se você já encontrou e o rei falou, vai embora, né? Não vou e tal, você vai de novo. É o motivo que os anciões da primeira vez todos abandonaram. Então, vem falar com o faraó não é uma coisa trivial, não é um problema só de falar com o faraó. Até chegar lá já é uma questão complexa. Demonstrando que para uma pessoa fazer isso, mesmo se ele está com medo e tal, mas ele chega, Deus fala, vai e tal, e aí no final toma uma iniciativa e ele realmente vai, a pessoa tem que ser muito corajosa. Não é uma coragem normal alguém fazer isso. Ou maluca, né? Ou doida ou corajosa, um dos dois. Certo? O Orahai vai falar o seguinte, esse Vishalar, ou seja, fala com o faraó, né? Fala com o faraó, o rei do Egito, né? Ressalta, o rei do Egito, né? Vai falar com quem? Com o rei do Egito, né? Vishalar e envie, ou seja, e liberte o povo de Israel do Egito. O que é esse Vishalar? O que significa e liberte? Então vai falar com o faraó, que o faraó, assim falou Orahai. Liberte, envie, né? Envie, eu estou falando coloquialmente como liberte, no caso, consequência prática, né? A quem envie ou acompanhe, alguma coisa assim, ou até que ele provenha provisões e guardas para que eles possam sair do Egito em paz, porque você não pode ir com o forasteiro ir num caminho sozinho. Então, Vishalar, preparem para sair, sabe? Faça tudo burocrático, tudo governamental para que o povo saia, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui, Vishalar seria, você vai e fala com o faraó, o que você tem que falar com o faraó? E falar aqui, da beira, é uma linguagem dura, né? Não é uma linguagem leve. Então vai e fala com o faraó o quê? Que o faraó deve enviar. Ou seja, tem que chegar a faraó é o seguinte, Deus está falando que você agora tem uma ordem explícita que você tem que libertar o povo, enviar o povo do Egito. Tá? E isso tem que ter mais coragem ainda para falar isso, se chegou no faraó, né? Tá. Ou seja, mesmo se o povo, se o faraó, tipo, libertar, não, você tem que enviar, né? Mesmo se o povo for sair sozinho, você tem que acompanhar, você tem a ordem de libertar. Tá? Não importa o que aconteça, você tem que ser ativo nessa situação também. Então seria o que o Orahai vai falar. O Rav Abraham vai falar isso, vai para o faraó. Ele, o faraó, é em direção ao faraó, né? Vai para o faraó, ou seja, entra no palácio do faraó, mesmo sem convite e sem permissão, né? Ressalta isso, mesma coisa que o Ibn Ezra vem dizer aqui. Não é bem coragem. Esse Moshe teve a revelação de Hashem. Não é um desafio para ele chegar no palácio, falar com o faraó. É um desafio, sim. Falar com um rei que uma pessoa quer te matar é uma coragem. Você sabe que Hashem falou que vai com ele. Se ele está com medo, é o contrário, se ele está com medo de falar com o faraó, muito mais é de não fazer o que Hashem mandou. Também, mas... É coragem não fazer o que Deus falou, o negócio é ser na prática. Vamos dar um exemplo, vamos dizer, de outros profetas, Jacob. Deus falou, eu estarei com você, né, e até você voltar para tal. E aí Moshe ficou temendo de Deus e falou, Deus, se por favor, se você me der provisões, e me der comida e bebida, né, pão e água, e roupa, né, e eu voltar, você será meu Deus, não sei o que lá. E aí a gente sabe que quando o Jacob está voltando, Esaú com 400 homens está esperando ele, e a gente vê o desespero que Jacob está de encontrar Esaú. Mas Deus já tinha garantido. Não, desde a garantia até Jacob voltar, tem um longo período que ele pode ter perdido o mérito. O medo dele é que ele perdeu o mérito. Agora, então, o mesmo Moshe pode acontecer com o Moshe também. Acabou de falar. Mas aqui você está fazendo uma interpretação, o problema de mérito, que é a interpretação que a gente deu nas aulas. Então, beleza? Mas tenho medo. Deus falou, Deus garantiu. Não, mas eu não sou propício para esse mérito. Pode ser que Moshe a mesma coisa, mas de qualquer forma, mesmo que Deus ele falou e tal, beleza, agora é você. Vai lá. E a gente já viu que até o que o Raman fala, que da partida que ele matou o egípcio, né, quando ele vai para Midian, entra o Ruach HaKodesh, né, um espírito divino, tem uma aula sobre isso, o espírito divino, que a gente sabe que é um espírito de coragem que nunca mais saiu de Moshe, ou seja, que o profeta, a pessoa que tem um espírito divino, que é o primeiro nível,
para começar a tentar chegar na profecia, né, o primeiro dos níveis é uma coragem além sobre-humana, né, além do normal. Porque o profeta ele sempre vai ser mandado para fazer alguma coisa contra o status quo, né? Contra o establishment, né? Contra o reinado, contra o rei, contra o povo todo. Ou seja, quando está todo mundo pensando em um A, vem o Deus e fala, ó, profeta, vai lá e fala que é B, né? Que é totalmente o que a pessoa não quer fazer. Tá todo mundo querendo ir para a guerra, não é ir para a guerra. Todo mundo quer não ir para a guerra, não, é para ir para a guerra. O rei vai lá, manda todo mundo, vai lá pro rei, fala que ele tá errado, que ele é um pecador, ele vai morrer. Né, como a imagem que a gente vê do profeta, que é aquele cara meio nômade com um cajado, né, que vai do nada chegando no palácio, na frente do rei, com toda a corte. E tal, tem que falar, ó, tá tudo errado aqui, vocês têm que mudar a conduta política, vocês são de direita, vira de esquerda, sai de esquerda, vira de direita, não importa. Vocês pensam, a verdade é a ideologia B, é o que Deus quer. Ele estava acostumado com isso, né? Porque ele viveu No Palácio do Rei, mas já faz muitas décadas, né? 40 anos. Sim. Então, venha lá. Agora, o Riscun, né, ele vai falar o seguinte, o que é bo? Venha. É tipo, vai, né? Venha. Não, vem comigo. Isso, aí você fala, venha comigo. Muito bom, Dani. Você leu. Estudou Riscun. Riscun é na mesa de cabeceira, né? Então, venha comigo falar com o Paró. Vamos, né? Tipo isso. Agora, o Netzi de Volozhin vai falar o seguinte, boda beira, ou seja, venha falar, ou seja, você próprio falar, ou seja, não a Haron, você tem que falar, e aí o que Moshe vai falar, mas se o povo não me ouviu, o faraó nunca me ama, porque eu não sei falar, porque Deus agora ordenou, vai falar, e na primeira vez Deus não ordenou Moshe a falar, e sim os anciões falarem, e os anciões mesmo que vão embora, ele vai com a Haron e os dois falam juntos. Agora não, você que tem que falar, a missão é sua, né? Por isso que ele fala, não, eu tenho um problema de boca, aí vamos botar o Aharon de novo na história, tá? Agora o Netziv também vai fazer a mesma pergunta, e ele vai falar outra coisa, ele fala o seguinte, tanto que é uma paraxá da Torá, né? Paraxá Bo, venha, a mesma coisa, que é o seguinte, a presença divina está em todo lugar, certo? Então mesmo que Moshe está em algum lugar, Deus está falando lá no palácio do faraó, venha para mim aqui. Ou seja, venha no palácio do faraó, porque Deus também está lá. Sim? Você não gostou, eu sei, mas eu gostei. O Tzorah Mora é o que eu já falei. Deus viu que Israel não está propício para ouvir agora, então vai para o faraó, vai fazer a segunda quest, né? Beleza. Agora vamos entrar na questão do Kalvahon, que o Moshe vai falar. Se o povo não é propício, muito mais, tá? Vamos ver o que a gente está falando. Vai dar Moshe, Lifnei Adonai Lemor. Ele falou Moshe perante Deus dizendo, esse Lifnei, perante Deus, é uma expressão incomum na Torá, não muito normal em um diálogo. E falou Moshe perante Deus. Falou Moshe para Deus, né? Que é perante Deus, dizendo: Rebene Israel, esses, os filhos de Israel, lo shamu elai, não me ouviram. Erishmaeni paró. Como vai ouvir o faraó? Vani aras fataim. E eu tenho problema na boca, né? Então, primeiro comentário, vamos botar mais ou menos aqui, vamos ver, do Netziv de Volozhin. O que é o perante Deus? Então é o seguinte, perante Deus não é que Moshe está conversando com Deus, e sim, Moshe estava falando consigo mesmo, ou seja, um pensamento de Moshe. Ou seja, quando Deus falou, vai falar com o faraó, Moshe pensou, pô, não é que ele falou isso para Deus. Pô, mas se o povo de Israel tá... Pensamento. Só que Deus sabe os pensamentos. Então Deus ouviu a aflição de Moshe e vai responder para Moshe, não se preocupa com isso que você está pensando, então bota o Aharon. Ou seja, isso não foi um argumento de Moshe, e sim, Moshe estava pensando isso, e depois, daqui a pouco vai ter, no final do capítulo, também outro momento vai falar a mesma coisa, que é um pensamento de Moshe pensou, e Deus já respondeu, porque você não precisa argumentar para Deus responder, Deus pode responder seus pensamentos. Tanto que é um dos 13 princípios de fé judaica, né? Que Deus, ele sabe o pensamento no coração de cada ser humano. Isso é uma pergunta técnica? Pode. Todas as falas de Moshe, todas as conversas de Moshe com Deus não é pensamento? Pode até ser, mas uma questão é você trazer a sua réplica, a sua argumentação, né? Você pensou o que você vai falar e você fala. Aqui foi perante Deus, porque Deus, você sempre está perante Deus. Então não é que ele falou para Deus, ele falou perante Deus, ou seja, falou para ele. E aí esse pensamento, Deus ele já ouviu, e mesmo que você não argumentou, eu vou te responder porque eu entendi sua aflição e eu quero te acalmar, eu quero te preparar. Eu entendi seus problemas, então
Mesmo que você não falou nada e nem falaria, talvez, eu já vou resolver esse problema. Tá? Essa é o Netiv. Agora, vamos. Aqui. O Asher HaKadosh fala assim. Então vamos ver o que Deus vai responder depois. Vai dar beira Adonai Moshe. Então Deus ouviu o pensamento de Moshe e falou então, aí Deus vai se comunicar para Moshe. E falou Deus para Moshe, vê-la Haron e para Haron. Ou seja, Moshe está falando com Deus, Moshe pensou e Deus responde para Moshe e para Haron. Uma outra pessoa que não está na história. E não tinha função, porque a missão era de Moshe ir para o faraó. Mas ele já não tinha dito que Aharon ia ser o tradutor, a voz de Moshe, para o povo. Era para o povo. Quando ele fosse no povo, para o povo, Aharon falaria porque ele era querido pelo povo. Mas para o faraó, nunca Deus ordenou o Aharon, né? A missão de Moshe é aqui, de novo, vai e você fala. Mas aqui, então, Deus fala para Moshe e para Aharon, que quer dizer para Moshe e Aharon, ou para os dois ao mesmo tempo, embora os dois estivessem em locais diferentes, né? Não é que eles estavam juntos. Ou então falou para Moshe falar para Aharon. Né, alguma coisa assim. Vela Haron vai tzaver mele bnei Israel. E aqui é uma expressão vai tzaver mele bnei Israel. A princípio, e ordenou para o povo de Israel, velo parou e para o faraó, Melech Mitzrayim, o rei do Egito, leotzei de bnei Israel, Meretz Mitzrayim, para tirar o povo de Israel da terra do Egito. É um versículo muito estranho de entender o que quer dizer isso. Então, e Deus falou para Moshe e Haron e ordenou para o povo de Israel e para o faraó, o rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. Uma coisa assim. Ao pé da letra. Então, voltando então no versículo, o Hashem vai falar o seguinte: Hashem, então, o que ele fez? Ele adicionou a Haron. Ou seja, ele vai ordenar Moshe e o Aharon, então, a função. Então, a partir de agora, você tem essa preocupação? Então, tá bom. Falar com o povo de Israel e falar com o faraó é os dois juntos agora. Essa é a ordem. Os dois estão ordenados, os dois têm a missão, então. Tá feliz assim? Nesse sentido, tá bom? Mas agora, Deus só ordena Aharon e inclui Aharon, Arão, né, em português, pela recusa de Moshe. Porque, pela preocupação de Moshe. Porque não era para ser assim. Então, isso vai falar assim. Mas quando Aharon vai falar com o povo, na primeira vez, eles imediatamente acreditam em Moshe, né? E aí Moshe então se encoraja a falar junto com Aharon. Tá acreditando em Aharon? Eu vou também dar os pitacos da primeira vez. Fala assim, Moshe HaKadosh. Agora Moshe vai sozinho ao povo e o povo não ouve. Na primeira vez foi com Aharon. O povo ouviu, acreditou e tudo mais. Na segunda vez, Moshe vai sozinho, o povo não ouve. Então ele falou, meu problema de fala, certo? Então Deus manda ele ir agora. O povo não ouviu? Então vai para o faraó. Aí vai para o faraó, o povo não me ouviu, muito mais o faraó. Me manda pelo menos o Aharon, seria tipo o pensamento dele, certo? Então Moshe se recusa, pois entende que o povo não ouviu porque ele tem um problema na boca. Então, ele queria o Aharon junto com ele para se sentir seguro, confiante. Embora não fosse o verdadeiro problema. Tá? Isso eu acho, segundo o Ramban, vai falar isso. Talvez Moshe achou que o povo não recebeu, pois ele achou que ele não falou corretamente. Ou seja, o que é não falar corretamente? Não que ele falou esquisito. Ele não tocou no coração das pessoas, não foi eloquente, não trouxe bons argumentos. Ele não soube consolar, trazer boas palavras. E aí o povo não ouviu. Ele falou, eu mesmo faraó, eu vou saber falar na linguagem do faraó e tal, ele vai me ouvir e tal. Então, eu vou pular isso que eu já falei isso. Então Deus vai botar o Aharon junto com Moshe para falar com o faraó. Terceiro, o Orahai, vai falar, o que é Aral Sifatai? Arão tinha sido designado a ser a boca de Moshe somente ao povo, como eu falei. Para o faraó foi Moshe quem falou. E o faraó não ouviu também, né? Então, nem o faraó... Então, para o faraó, Moshe falou, não ouviu. Para o povo, quando Moshe falou, não ouviu. Mas quando Arão falou para o povo, ouviu. Então, bateu o Arão para falar com o faraó para ouvir também, né? E é isso que ele falou. Vai dar bem Moshe, Ren bnei Israel, chamou Elai. Ou seja, a ênfase no Elai. Ou seja, o povo de Israel não me ouviu. Muito mais o faraó. Ou seja, me ouviu. Porque o Aharon não ouviu. Mas a mim não ouviu. Né? Então é isso que vai falar Arahai, ouvir o Aharon. Mas com o faraó, será que ele vai ouvir o que eu vou falar? Então, isso é Arahai. 4. Aqui. O Tzoror Amor. Isso, não me ouviu.
que é não me ouviu? Mesma coisa, não ouviu, mas por quê? Porque qual é o problema de Moshe? Que o povo não ouve Moshe e sim ouve Aharon. Na cabeça de Moshe. Então eu falo de Soraramó. Porque eu sou de Midian, eu vivi em Midian, ou seja, sou de um outro povo. Não estava no sofrimento com eles. Eu não sou grande na Torá, nem sei ser líder. O povo, nem sou primogênito da Shvatim, nem da minha própria casa e nem da minha própria família, porque me ouviria. Então, Soraramó botou Moshe lá para baixo. Complexo de inferioridade. Humilde, é o humilde aqui, mas é humildade isso, de acordo, né? Mas é o seguinte, quem sou eu para ele ouvir? Aharon é o mais importante, a gente vai ver daqui a pouco, é o mais importante do povo. É o primogênito da minha família e tal, né? Dos Levi, é o sacerdote, ele já era profeta, ele fala muito melhor, ele está na língua do povo. A ele ouvem, a mim nunca vão ouvir, eu sou qual é, patinho feio aqui, eu sou fora da caixa, não tem nada. Eles olham pra mim e não veem como um deles, sabe? Então, não vai funcionar. Agora vamos sobre o Kalvahomer. O Rashi vai falar, é um Kalvahomer, ou seja, aprende do leve para o pesado. Qual é o leve e qual é o pesado? O povo de Israel, que recebeu uma notícia boa, não acreditou. O que é boa? Vocês vão ser salvos, eles não acreditaram? Muitos mais o faraó, que vai receber uma notícia ruim, que é libertar o povo, perder o povo, muito mais ele não vai acreditar. Então esse é o leve para o pesado, que no entendimento de Moshe. Tá. O Ibn Ezra vai falar o seguinte, eles que são, não vai falar em questão de boa notícia ou má notícia, eles que são o meu povo, não acreditaram, muito mais ele que é o rei e não é do meu povo, não vai acreditar no que eu vou falar. Seria então... E agora ele fala, pelo Ibn Ezra, Ani aral sfatai, eu tenho problema de falar. Na primeira vez, você me garantiu que estaria na minha boca. Desta vez, você não falou que estará comigo. Então eu posso acabar confundindo a minha boca perante ele, falar errado e tal. Então, tipo, você não me fez uma garantia que estará comigo dessa vez. O Rav Abravanel vai falar que é um Kalvahomer também verdadeiro. Se Israel, que acreditaram no que eu falei, a primeira é a notícia boa, a segunda é o meu povo, o Rav Abravanel, se Israel que acreditaram que ia sair do Egito na primeira vez, não me ouviram agora, o faraó que na primeira vez não acreditou, muito mais não vai me ouvir agora. Então seria, né, a linha lógica aqui. Ainda mais que eu tenho problema na boca. Tá, esse é o Al-Shachar Kadosh, e aí a gente foi, então, todos os comentários. Vamos continuar. Agora o versículo confuso. Vai dar beira Adonai, vai dar beira Adonai no Moshe e Aharon. Então falou Deus para Moshe e Aharon, vai tzaven el ben Israel, e ordene para o povo de Israel e para o faraó, o rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. E assim acaba o assunto, tá bom? Então, aqui tem... O que quer dizer? O principal é o que é o Veit Savem, né? Tipo, e ordene. Ordene o que, quem, para quem, o que. Seria o problema aqui, tá? Mas primeiro, vamos entender por que Aharon, por que falou para Moshe e Aharon. Primeiramente, Urashi, então. Como Moshe falou que tinha problema de fala, Deus juntou Aharon para ser a boca de Moshe. Então, o que é o Veit Savem? E ordenou. Então, por isso, então, falou Deus para Moshe e Aharon. E que é Veit Savem para o povo de Israel? Ordenou para o povo de Israel e para o faraó. Então é o seguinte, ele ordenou Moshe e Aharon a liderar o povo de Israel. Ou seja, Veit Savem el ben Israel, e ele ordenou o povo de Israel. Então ele ordenou Moshe e Aharon para fazer alguma coisa para o povo de Israel. Ou seja, falou Rashi, ele ordenou Moshe e Aharon a liderar, porque o que é Veit Savem? Ordenar. Então, ele falou para Moshe e Aharon que eles devem ordenar o povo de Israel. Ou seja, liderar o povo de Israel. E o faraó. Para que, aí continuando, Leotzi el bnei Israel mitzrayim, para que saiam do Egito. Tanto o povo de Israel, tanto o faraó. Então vai saber, né, o que Moshe e Aharon devem fazer para o povo de Israel, para o faraó. Ordenar eles. Então fala que falou isso, a liderar o povo de Israel e o faraó com tranquilidade e aguentar o sofrimento, porque ser líder não é fácil. As pessoas vão reclamar, as pessoas não vão querer, vai achar que nada vai acontecer. O outro, o líder, o faraó vai falar não, vai ser difícil. Ou seja, falou assim, aguentem o fardo, sejam tranquilos, fiquem confiados e vão.
Essa é a missão de vocês, tá? O Midrash fala, o Rashi fala, e o faraó, ou seja, o povo de Israel falar com tranquilidade e tal. E o faraó, o que Deus ordenou que Moshe e Aharon fizessem para o faraó? A honrar o faraó. Ou seja, eu sei que o faraó é o inimigo aqui, e ele que está impedindo tudo, e ele é um cruel e tudo mais. Mas ele é um rei. E vocês devem honrar o rei. Não pode desonrar o rei. Então, vocês vão ter que fazer tudo isso honrando o rei. Isso é uma regra geral, a honra. Se a pessoa é rei, ela tem que ser honrada. Não importa, não pode desonrar o rei, mesmo sendo inimigo. Está na casa dele, no Egito, né? E depende da palavra dele, então honre ele. O que é honrar? Quando ele levanta, você levanta. Você está falando, você, né, não atropela a fala. Quando ele anda, você segue, né? Coisas do tipo, questão de honra da monarquia. Então ordenou a falar, a aguentar o povo de Israel falar com tranquilidade, e aguentar o sofrimento e a honrar o faraó. A gente vê a mesma coisa, por exemplo, Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, quando ele vai para o rei Ahav, né, que é Acabe, que é o rei de Israel, que ele era perverso, e ele vai para o rei e fala, você, muita idolatria, tal, não vai chover, não chove por 3 anos. E aí a gente aprende que quando o rei Ahav ele andava, o Eliyahu Hanavi seguia, mesmo depois. Ou seja, porque ele tem que honrar, porque é o rei, ele tem que honrar. Então não é isso, a pessoa está errada, então hoje em dia, ainda mais na cultura ocidental, a honra foi lá pro saco, foi pro lixo. Não existe mais honra, não existe mais respeito, nada, né? Nem o filho com os pais, nem com os professores, nem nada, é um sintoma da nossa sociedade, né? É um sintoma da sociedade. Então isso a gente tem de ser nem com os pais. A família não tem honra, nem nada, nem um amigo, e nem a esposa, nem o marido, nem nada, nem os professores, nem nada disso. Muito mais o meu inimigo. Muito mais meu adversário político. Sim? E a gente sabe que muitos dos problemas que a gente... Óbvio que tem que ter as críticas e tudo mais, e a mídia, e tem que... Né, questão investigativa e da oposição, isso faz parte da democracia e é super correto, né, porque quem vai ficar em cima, mas a honra foi perdida, né, ninguém tem honra. Isso é um grande problema da nossa sociedade e as coisas não vão para frente sem honra, né, porque no final fica uma coisa pessoal e a ideologia também passa longe. Fala. Como é que isso se encaixa com a mitzvah que Hashem fala para Moshe e fala com o Paró quando ele está tomando banho, exatamente para... Fala, vai lá, né, na frente do rio. Não, Isso é daqui a pouquinho, a gente entra disso, mas por causa de honra. Mas a honra aqui eu acho que é uma questão mais técnica. Né? A honra o que é? A honra que um súdito deve dar ao seu rei. É igual, por exemplo, a honra do pai e mãe. Honra do pai e mãe, quando ele não senta na cadeira dele, o que é honrar, né? Tem honrar e respeitar, são duas coisas diferentes também, né? Honrar é não sentar na cadeira, não chamar pelo nome, quando ele chega em casa você levanta. Tem regras de honra. Aqui eu acho que é a mesma coisa, as regras de honraria dentro de uma monarquia. Acho que tem uma coisa que é etiqueta. Que você É mais ou menos isso, Você não pode se rebelar, né, nesse sentido e quebrar, tá? E é isso também, se você está discutindo com alguma coisa que é alguma coisa dele, tem que ter um nível naquela discussão e uma honra, né? Tem que ser honrado a coisa. Não pode esculhambar como a gente vê nos debates aí políticos. O pshat, agora isso é o Rashi, né? Então fala que pelo Midrash o faraó é honrar, mas o pshat, ou seja, o literal, é o seguinte: Deus ordenou a Moshe aguentar o povo de Israel e ir ao faraó. Ou seja, um é aguentar, suportar o povo de Israel, e outro é ir até o faraó, que ele vai dizer, fale com o faraó, isso, aquilo. E o texto vai descrever depois o que ele ordenou, que já é no versículo 29, a gente está ainda no versículo 13. Tá bom? O Ibn Ezra vai falar o seguinte, aqui é um versículo que fala de forma geral, que Aharon vai estar agora sempre junto com Moshe. Ou seja, ordenou Aharon e Moshe a falar com o faraó, não vou dizer nada assim... O que aí ordenou? Ordenou em ir para o povo de Israel, em ir para o faraó, que agora os dois juntos devem ir, os dois têm a missão. Vários vão falar nesse sentido, né? O Ramban, Narmanides, vai falar o seguinte, o Moshe pensa, então, que, a partir de então, quando Deus fala para ele ir para o Aharon, então ele entende que ambos agora são os profetas e são os enviados de Deus para fazer isso. E todos os milagres e tudo que tem que fazer agora, os dois... equivalente, ou seja, os dois têm a responsabilidade. O que é os dois têm a responsabilidade? Um dos dois fazem. Os dois vão, mas um fala, o outro fica quieto, ele fica tranquilo, porque aí na parte de falar, igual trabalho em grupo, né?
Essa parte eu não sei. Na hora de apresentar eu não sou bom. Então eu fico quieto, deixa quem gosta de falar, falar. A parte de fazer a cartolina lá na escola, hoje em dia não tem mais isso. Tem cartolina, não sei se tem. Tem suas filhas? A maquete, sei lá. Aí é um pai presente. Cadê? Da cartolina, deixa quem gosta da arte, aí eu fico quieto. Então eu vou mostrar pra ele, na parte de falar que eu sou ruim, aí vai ser o Aharon, né? Fica tranquilo, né? Então ele fala, ambos são profetas agora, então baixa que um fale e o outro fica em silêncio. E Moshe gostou, mas vai ver no versículo 29 que não é bem assim, que Deus vai reenfatizar. Não. Mas Moshe, é você quem fala, é você que é o protagonista. Aharon vai com você, ele é o seu tradutor, mas você é o profeta, você é o enviado. Você que tem que fazer as ações, né? Não o Aharon que vai fazer os milagres, é você. Tá? Isso é um Rambam. E aí vai falar, e Moshe mereceu esse nível pela sua humildade. Tá? Rabbeinu Bechai vai falar o seguinte, o que é ordenar? É isso, carrega o peso deles, ou seja, não ficarem nervosos com o povo de Israel e nem amaldiçoar o povo. Esse povo, né, que a gente quer salvar, eles não querem, só reclamam e tal. A gente sabe na Torá inteira, todo profeta que reclamou para Deus uma vírgula do povo de Israel, né, aí não tem justo tal, é só tapa na cara, né? São os maiores foras, né? Como o Moshe que reclama, né? Que esse povo não vai me ouvir e tal. Que ele fala, vai nos anciões e tal. Ele fala, eles estão quase me apedrejando, né? Estão quase me apedrejando. Aí Moshe fala, tá bom, então é o seguinte, você vai no meio do povo até os anciões e fala para eles tal coisa. Aí Urash fala, por que no meio do povo? Para ver que ninguém vai te apedrejar. Para de falar besteira. Tu acha que alguém vai te apedrejar porque não te respeita? Né? Ou Eliel Hanavi, que fala mal do povo lá também no Monte Sinai e tal, e vem Deus, pá, né? Dá uma dura nele. Que ele é um navio, ele fala uma fala. Sim, que ele anda 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, até chegar no Monte Sinai, depois que ele fica depois do Carmelo, que ele faz um milagre, nós temos, não, Adonai e o Elohim e tal, e matam todo mundo, e fala, agora pronto, a revolução começou, não tem mais, aí no final nada acontece. Esse povo aí, pô, a gente faz uma maior pirotecnia, Deus aparece, fogo do céu, e eles continuam da idolatria. Porque vocês estão entre esses dois galhos aqui, ou se vocês estão com os idosos, fica com os idosos, está com Deus, está com Deus. Só que eles ficam para lá e para cá, mesmo depois, né? Aí fica chateados, isso tudo, aí Deus fala, ele está falando mal do povo de Israel aí, né? Mesma coisa Oséia, né? Que Oséia fala mal do povo. Oséia é o maior de todos os profetas da última etapa, né? Tirando Eliel Hanavi e tal, esses, mas os dos últimos, é maior que Ishaiah, Isaías, é maior que Jeremias, é maior que Ezequiel, maior que todos eles, é Oséia, né? Oséias. E aí Oséias fala mal do povo, fala, tá falando mal do povo? Então vai lá, casa com uma prostituta, né? Tenha filhos com ela, tal, e depois abandona ela. Aí depois fala, agora abandona ela, abandona os seus filhos, é uma prostituta, o filho nem deve ser seu. Aí fala, pô, agora eu já casei, já cuidei, não sei o que lá, não consigo abandonar. Aí Deus fala, você acha que eu vou abandonar meu povo? Tá? Isso está claramente em vários lugares da Torá e ainda tem pessoas fora do judaísmo que acham que Deus abandonou o povo de Israel por algum motivo, sem versículo algum na Torá, né, para justificar isso. Então, aqui então, onde a gente estava, ou seja, não fiquem nervosos com o povo. E é isso, a gente já falou sobre isso, um líder que fica nervoso com quem ele lidera é um idiota, não é um líder, né? Embora tem que aguentar, faz parte, ou um político, ou alguma coisa assim, né? Ora, Deus está equiparando os dois, diferente do Ramban, que vai falar que Moshe continua acima do Aharon. O Aharon vai falar que Deus está equiparando os dois na missão, né? Os dois agora vão ser enviados para tanto para o povo de Israel quanto para o faraó. E o que é Vaitzavem? Aqui, Vaitzavem vai entender não como e ordenou, assim, e corou ele ben Israel vel faraó. Corou e tornou eles como reis, como poderosos. Ou seja, Deus coroou Moshe e Aharon, coroou como rei do povo de Israel e como rei do faraó. É isso que ele vai entender. O que quer dizer isso? Que agora ele é o rei do faraó e do povo. Ou seja, agora vocês têm a permissão, já que vocês são rei, de punir o povo que não quiser sair do Egito. Ou seja, o povo está reclamando, então agora você tem o poder. Poder o quê? Da justiça, porque você é o rei. Da punição. Então, se alguém não quiser sair do Egito, pode ser punido.
e os que querem sair do Egito saiam. E também o poder de punir. Vai. E também o poder de punir o faraó. Ou seja, mas é o faraó, não sei o que lá, relaxa. Agora você é como se fosse o rei do faraó. Você pode punir o faraó. Se ele não aceitar o que você fala, você pode punir. O que vai acontecer 10 vezes da partir do próximo capítulo. 250, 300. Não, porque está contando 50, né? Não, 50. Não, tá com do mar mais 250. Ou seja, faraó, que é o seguinte, você não vai me ouvir? Então toma sangue, então toma sapo. Ou seja, que você não é punição, quem é você para punir o rei? Porque agora você é o rei dele. Então vai Tzaven ele faraó e coroou acima de faraó. Ou seja, faraó agora é seu súdito. Não precisa mais ter medo dele. Se ele falar não, você vai lá e bate. Leva para o tribunal celestial, que eu estarei com você. Né? Essa é a interpretação do Orahai. Dando permissão e punir quem não quisesse. E agora Moshe não tem mais como argumentar que não vão ouvir mais ele, porque ninguém deixa de ouvir. Quem é rei e pode, né? E pode punir. Aí ninguém deixa de ouvir. Urava Bravané vai falar o seguinte: os dois profetizaram juntos, mas em níveis diferentes. Ou seja, embora os dois profetizaram, não é que os dois estão iguais. Os dois têm níveis proféticos diferentes. Moshe está um nível acima que só exclusivo de Moshe Rabbeinu, e Aaron nível de um profeta, assim, para mostrar que é a missão dos dois. Mas óbvio que Moshe tem um nível a mais. E esse vai saber me ordenou, não é ordenar, mas que Deus fixou no coração do povo de Israel e do faraó e colocou neles graça, honra e temor deles em relação a Moshe e Aaron. Então, porque ele vai... E Deus falou para Moshe e Aaron, é a profecia, vai Tzaven el Bnei Israel do faraó, ele vai entender, e ordenou para o povo de Israel e para o faraó. O que Deus ordenou para o povo de Israel e para o faraó? Ele colocou uma graça no povo de Israel e no faraó para receberem aquilo que Moshe e Aaron vão falar da partir de então. Então eles vão ter agora um temor e uma honra, quando verem Moshe, vão sentir uma honra, um temor, uma graça, um respeito, e aí eles não vão mais falar não e tal, eles vão ouvir, ou seja, ele como se fosse... mudou de alguma forma a natureza do povo e do faraó em relação a essas duas pessoas. E aí fala, e eu acho que Deus falou com Aaron em separado, e tudo que a Torá conta que Deus falou com Moshe, também falou para o Aaron, mas a Torá não escreve em outro lugar. Aaron também ouviu as mesmas mensagens, né? Ou então depois Moshe falou para Aaron, como eu falei na aula, e falaram juntos, tal. Sim? Uma Abbe fala normal, vai saber que ordenou que os dois vão estar juntos na missão, agora é a missão dos dois. Até quando? Até o final. Leotzia do Bnei Israel Melem Mitzrayim. Até sair do Egito, agora é a missão dos dois. Da partir que saiu do Egito, aí Aharon não vai estar mais incluso na missão. Como ele de liderar o povo e tal. Ou seja, até sair do Egito, Aharon e Moshe vão fazer tudo juntos. Essa é a opinião do Malbim. Deixa eu ver... Netziv vai no mesmo pegado, ou seja, que exclui depois de sair Moshe não precisa mais de Aharon, e aí é Moshe por si. E aí, vai Tzaven aqui, e ordenou o povo de Israel e o faraó, o Netziv vai entender o seguinte, que é baseado no Midrash, se eu não me engano, ele ordenou o povo de Israel e ao faraó a libertar os escravos. Ou seja, o faraó já está escrito explicitamente que ordenou ele libertar o povo de Israel, que são os escravos, certo? Para sair do Egito. Mas ele também ordenou o povo de Israel a libertar seus escravos. Ou seja, alguns tinham escravos. Ele falou, a partir de agora não pode mais escravidão aqui, libertem todos os escravos que todos vão ser livres. Tem que começar por vocês. Então, uma prática comum a escravidão até 100, 200 anos atrás, certo? 150, 200 anos atrás. Então, os povos de Israel tinham alguns poderosos e tal, ordenem o povo de Israel que ninguém agora pode ter escravo e liberte todo mundo. Interessante. Ou seja, primeiro início para a salvação começa com a libertação dos escravos. Por quê? Porque é a mitzvah mais importante, que é a liberdade, né, do judaísmo. Tanto que na Parashá Mishpatim, depois que receber a Torá, vai vir todas as leis. E a gente vai ver que as leis, elas são Deus vai entregando da mais pesada para mais leve. Então, a primeira lei é sobre o escravo hebreu. As leis sobre do escravo hebreu, que a princípio, se quiser continuar, tem que furar o ouvido. E até o Midrash fala, você não ouviu que Deus é o nosso Deus, tirou a gente da escravidão, você quer ser escravo, você não ouviu, né?
Então, bota um sinal aqui, quando você está se rebelando contra Deus, querendo manter-se como escravo, né? Gostou do patrão. Como assim? Vai ser livre. Depois de falar do escravo, vai falar de pena de morte de quem assassina. Porque assassinato é menos grave do que escravidão. Aí e vai diminuindo, né? E vários tipos de pena de morte e tal. Mas o mais pesado é a liberdade. Mesma coisa então aqui. O início da salvação, primeiro, libertem os escravos, né? Porque a salvação é a própria liberdade de vocês como escravos. E o primeiro dos 10 mandamentos é: eu sou Deus. Que Deus? Que tirei vocês da escravidão. Né? Então, entender como a liberdade é fundamental aqui para a Torá. Então, essa é a opinião do Netziv. O Rav Hirsch fala que Deus fala duro com Moshe. Fala assim: para de desconfiar que você tem boca, não sabe falar e tal. Vamos terminar com esse assunto? Então, ordenou. O que ordenou? Ordenou o seguinte: agora é uma obrigação que você tem que fazer. Então não vai ficar mais ponderando se é propício, se não é propício, se eu sei falar, se eu não sei falar. Para dessa historinha. Tá na hora de começar a guiolar. Então vai lá e fala. Tô te ordenando. Falou duro com Moshe. E o Tzorah Amor, não precisa, já falamos. Ele vai na mesma pegada, ordenou para o povo aceitar Moshe e Aharon como líderes, tá bom? O Maharal vai entender que vai saber uma linguagem de agilidade, de destreza, de cautela e de honra, no sentido: sejam rápidos e honrem o faraó, ou seja, vai pro faraó, vai agora, vai, faz o que tem que fazer, mas tenham cautela, tenham honra, respeito e façam as coisas, tá? O Midrash vai entender Veit Savem e ordenou, fica jogado, ordenou o quê? Então o Midrash vai falar: ordenou alargarem a idolatria, tá? O Midrash, ou seja, ordenou a idolatria, ou seja, povo, para de fazer idolatria, chega, acabou a assimilação de vocês, façam chuvá para saírem do Egito. Mas o que isso tem a ver com o faraó? E o faraó... Não, então cada um assunto separado. Para o povo de Israel, ordenou a idolatria. Para o faraó, libertado da escravidão. Tá? E a Nechama Leibovitch vai entrar na mesma pegada da idolatria, que é o seguinte: para convencer o faraó e o povo, ordenou para convencer o faraó e o povo, pois alguns não queriam sair por serem ricos, importantes e honrados no Egito. Então, tinha alguns judeus que não queriam sair. Eles eram honrados, importantes, líderes, talvez do governo e tal. Né? E esses não queriam sair. Então agora você vai ordenar: vocês têm que sair do Egito, né? Tem que convencer, porque vocês não vão querer sair, tem que convencer. A gente vai ver de fato alguns não saíram, certo? Então aqui a gente pode dar mais um tempinho de aula para o próximo versículo. Aí do nada, a Torá vai interromper o que ela está falando e vai querer falar de árvore genealógica, genealogia de Moshe e Aharon. Do nada. Vai falar por vários versículos. E depois que ela falar tudo que ela quer falar da árvore genealógica, que é de um jeito bem diferente, não trivial assim, aí vai chegar, aí termina no versículo, no versículo 27, que ele fala sobre quem é Moshe e Aharon, e fala: esses são os que falaram para o faraó, o rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito, ou seja, retomando o que a gente acabou de estudar. O Moshe e Aharon. Esses são Moshe e Aharon. E foi o dia que falou então Deus para Moshe na terra do Egito. É esse dia que a gente estava estudando agora. Aí continua: vai da beira Adonai al Moshe lemor. E falou Deus para Moshe dizendo: Ani Adonai, eu sou Deus. Da beira do Paró mere Mitzrayim kol asher ani dover alecha. Fala com o faraó tudo que eu vou falar com você. Vayom Moshe lifnei Adonai. E falou Moshe perante Deus, mesma expressão, perante Deus. Henani aras fatai, mas eu tenho um problema de fala. Verishmai elai parou. Como vai me ouvir o faraó? E aí a maioria vai entender que esses dois versículos está retomando o que a gente acabou de estudar, não é que aconteceu de novo, ele falou a mesma coisa. E sim, ele só está falando de uma forma mais extensa aquilo que a gente acabou de falar. Então, quando é o seguinte: tem um assunto, está no meio de uma conversa, a Torá vai parar para falar de genealogia e depois vai retomar. E aí Moshe, e volta ao assunto, e aí continua depois, Moshe indo pro faraó e tal. E a pergunta é: o que isso está fazendo aqui? Sobre a pausa em si, a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Vamos tentar entender aqui um pouco sobre a genealogia. É o versículo 14 do capítulo 6. Que vai falar: Ele irachei Beit Avotam. E essas são então os cabeças, né, os príncipes Beit Avotam, da casa dos seus pais. Então vai falar das pessoas mais importantes. Bnei Reuven, os filhos de Reuven. Bechor Israel, o primogênito de Israel. Hanor, Ofalu, Hetzon e Carmi.
4 filhos, né? Hanor, Palu, Hetzon e Carmi. Ele Mishpechot Reuven. Essas são as famílias de Reuven. É importante porque são em 70 famílias, né? Muito importante. Ou seja, faz sentido. Começou da primeira tribo, de Reuven, certo? O primogênito. O Bnei Shimon, segunda tribo. Os filhos de Shimon, Yemuel, Veyamin, Veohad, Veachin, Vetzocha, 5 filhos. Veshaul, né? Calma aí. Yemuel, Yamin, Ohad, Veachin, Vetzocha, Veshaul, 6 filhos. Ben Aknani, filho da Kenanita, ele é Mishpechot Shimon. Essas são as famílias de Shimon. Tá bom, segundo filho. Agora a gente vai para onde? Terceiro filho quem é? Levi, certo? Que é a família de Moshe e Aaron. Velho é chamado Bnei Levi, Letodotam. E esses são os nomes dos filhos de Levi e suas gerações. Gershon, Kehat e Merari. São os 3, né? Gershon, Kehat, Merari. Os Shnei Chayei Levi e os anos da vida de Levi, Sheva Shloshim Me'ashaná, 137 anos. Ué, não falou de Reuven e não falou de Shimon, a idade, certo? Falou só de Levi. Bnei Gershon, aí o que é? Dos outros dois falou o quê? A tribo e os filhos, e acabou. Aqui falou a tribo, os filhos, a idade, e agora vai começar a falar o que cada filho gerou. E a gente vai entender que veio uma para chegar em Moshe e Aharon. Ben Gershon, então começa com o primeiro. Os filhos de Gershon, Livni, Veshemi e Meshpuchotam. Livni e Shemi e suas famílias. O Bnei Kehat, e o filho de Kehat, Amram, Veitzhar, Vehevron, Veuziel. 4 filhos. Amram aqui é o pai de Moshe, né? Então Amram, Itzhar, Hevron, Veuziel. Os Shnei Chayei Kehat, e os anos de vida do Kehat, Shloshah, Shloshim Me'ashaná. 133 anos. Pro Gershon, foi o Gershon agora? Pro Gershon não falou. Pro Kehat, falou. O Bnei Merari, o terceiro, o filho de Merari, Machli e Mushi. 2. Ele Mishpechot a Levi, Letodotam. E essas são as famílias de Levi e suas descendências. Vai cá Amram. Então esse Amram vai contar a história do Amram agora. E pegou e casou Amram et Yocheved, com Yocheved. Amram é o pai de Moshe, e Yocheved é a mãe de Moshe, Joquebed, né? Muitas pessoas não sabem o nome da mãe de Moshe, Yocheved, acho que é assim. E aqui a gente já entende o quê? Que na história lá da arca que bota o Moshe, está escrito, e um filho de Levi pegou, né, a filha de Levi, então, Amram e Yocheved, aqui dá os nomes aos bois, né, no caso. Vai cá Amram et Yocheved dodató, isso é importante, a sua tia. O que é importante sua tia? Porque na Torá é proibido casar com a tia. Certo? Então, a princípio, a sua tia, vamos ter que explicar diferente, mas a sua tia. E aí é interessante, mas isso foi antes da Torá, certo? Beleza. Mas Moshe é filho de um casamento que pós-Torá vai ser proibido. Certo? E a partir que Moshe que vai receber essas leis, fica proibido. Imagina Moshe recebendo essa lei. O que acontece com a genealogia dele, que é essa genealogia que está trazendo aqui tão importante. A gente vai ver isso provavelmente aula que vem, tá bom? Pegou para ele como esposa. Vatedeló et Aharon, e gerou para ele Aharon, e veio Moshe, e Moshe. Os Nei Chayei Amram, Sheva Shloshim Me'ashaná. E os anos de Amram foi 137 anos. Porque não trouxe Miriam, está falando dos homens. Então falou Aharon e Moshe. Que também são as pessoas importantes para a história. Que Miriam não apareceu ainda na história. Certo? Então, 137 anos. Falou então da vida do Amram. O Bnei Itzhar, então são 4 filhos. Amram, não, 4. Kehat, não. Os filhos de Kehat. Amram, Itzhar, Hevron e Uziel. Falou de Amram, que é o mais velho. Agora Itzhar. E os filhos de Itzhar, Korach, Venefek, Vezichri. Korach, famoso. Como é em português? Coré. É o que vai ser engolido pela terra. Venefek, Vezichri, os outros. O Bnei Uziel, agora o terceiro filho. Os filhos de... Não, o terceiro não. Aí o terceiro filho é o Hevron. A Torá não fala sobre o Hevron. Vai para o quarto filho, Uziel. E os filhos de Uziel, Mishael, Velitzafan, Vesitri. Traz. É importante Mishael, Velitzafan, porque são importantes, que eles vão ser líderes das tribos dos Koanim. Aquela história depois que vai morrer os filhos de Aharon, né? Ele fala que esses dois vão lá e peguem. Tem quem diga que esses dois serem empossados é o motivo que Korah ficou com inveja, quis se rebelar e tal, não vou entrar nisso. Mishael Vetzafan Vesitri, esse Sitri não é tão importante assim. Aí vai, então, falou dos filhos de Kehat, mas Hevron não falou. O terceiro não precisou.
Vai cá Aharon, então vai para os filhos de Amram agora, Aharon e Moshe. Vai cá Aharon agora vai ser o nome mais importante da Torá, né, esse personagem, e pegou Aharon e casou Aharon com Elisheva, Bat Aminadav, filha de Aminadav. Por que você está rindo, entende? Agora que eu entendi a piada. A piada que é minha filha, né, Elisheva. Então Aharon casou com Elisheva, Bat Aminadav, filha de Aminadav, Achot Nachshon, irmã de Nachshon, Lo Leishá, para ele como esposa. Então agora citou mulher, né? O Aharon com quem ele casou? Ou seja, citou quem? Amram casou com Yoheved, agora Aharon casou com Elisheva, e não foi só, falou Elisheva, a filha de Aminadav, a irmã de Nachshon, pegou para ele como esposa, e Vateledlo, e gerou para ele Et Nadav, Et Avihu, Et Elazar, Et Itamar. São os 4 filhos de Aharon, sabe que Nadav e Avihu vão ser os maiores, vão morrer, e aí depois Elazar e Itamar vão substituir os dois, e Elazar vai virar o Cohen Gadol depois da morte do Aharon. O Bnei Korah, aí não tem Moshe. Moshe não quis falar dos filhos de Moshe, né? Moshe, para que se falar de novo, né? Então vai para o Korah, porque fala aqui dos filhos do Amram. Agora ele vai para os filhos de Yitzhak, que é o filho de Yitzhak, Korah, Vanaf e Bezerrei. Então vai falar dos filhos de Korah. E os filhos de Korah, cadê? Perdi? O Bnei Korah, Asir Velkaná, Ve'aviasaf, ele mespechot a Korhi. Então, Asir, Elkaná, Ve'asaf, essas são as famílias Korhitas, né? Vamos dizer assim. Ve'elazar, e aí não quis falar dos outros, né? Dos outros filhos não quis falar. Beleza. Ve'elazar, aí foi para os filhos do Aharon agora. Que é a Nadav viu que não vão ter filhos, vão morrer, não vão casar. Vão morrer antes de casar. E aí Elazar. Então. E veio Elazar, Ben Aharon, o filho de Aharon, Lakar Lom Binot Putir. Pegou das filhas de Putir, que é uma pessoa que a gente não sabe quem é, né? Lo Leishá, para ele como esposa, Vated Lo et Pinchas. E gerou para ele Pinchas. Que é o segundo nome mais importante da Torá, Pinchas, certo? Que é o nome do meu outro filho. É muito relé, muito louvor. Não, isso eu vou deixar para destrinchar na aula que vem. Então ele teve Pinchas. Ele era cheio a voto. E falou então só, Elazar só teve Pinchas, óbvio que teve outros. Falou de Pinchas. Não falou do filho do Itamar, não falou de Moshe, né? Ele era cheio a voto a Levi e Mespecotão. E essas são os cabeças das famílias dos Levi e suas famílias. Agora vai para quarto. Yehudá, certo? Quarto filho, Yehudá. Vai falou de Reuven, Shimon, Levi. Agora esperamos Yehudá. Aí vai falar, Aharon e Moshe. Esses são Aharon e Moshe. Asher Amar Adonai Lahem. Que falou Deus para eles, Otziu et bnei Israel eretz Mitzrayim, tirem os filhos de Israel da terra do Egito, al tzvotam, sobre os exércitos. Depois a gente vai ver sobre isso. Esses, né? Amedabrim ele parou, são os que falaram com o faraó, Meler Mitzrayim, Leotzi et bnei Israel Mitzrayim, para tirar o povo de Israel do Egito. Moshe e Aharon, esses são Moshe e Aharon. Vai beyão de ber Adonai no Moshe beret Mitzrayim. E foi o dia que falou Deus com Moshe na terra do Egito. Ponto. Aí volta para o assunto. Vai da beira Adonai Moshe lemor, Ani Adonai da beira parou Melimtzai, retoma o assunto. Eu sou Deus e fala com o faraó, o rei do Egito, tudo que eu falo falar para você. E falou Moshe para Deus, perante Deus, eu tenho um problema na boca, como ele vai me ouvir? Aí continua depois a história, que é o capítulo 7, e Deus vai falar, vai para o faraó e tal. Aí vai começar, né, a parte o bastão virando serpente. Ou seja, o que aconteceu? Aquela pergunta, o que aconteceu aqui? Certo? Por que interrompeu? Não podia terminar o assunto? Fala antes. Aí porque Moshe e Aharon só foram apresentados agora, né? Antes, falava antes. Porque falava, a gente não sabia que... Já falou que a filha do Levi... E a doutora, porque falou... Tá bom, a gente entende que o foco é chegar no Moshe e no Aharon. Que esses são Moshe e Aharon, né? Tudo bem. Mas por que então falou do Reuven e do Shimon? Certo? Que? Pela honra. E Yehudá não precisa de honra. Não, você está seguindo Porque tem que começar pelo mais velho, é uma das explicações, exatamente. Mas tá, e aí por que cita uns, por que não cita outro, por que a idade de um, por que não a idade de outro, por que a esposa de um, por que não a esposa do outro, por que não falou dos filhos de Moshe? Os filhos de Moshe não são importantes. Certo? Quem é Putel, quem é Elisheva, quem é Pinchas,
Todas essas coisas, então, a gente vai ver. A aula que vem, então, vai ser dedicada para a gente entender a importância da tribo de Levi, né? Temos um levita aqui, ancestral. Até a aula que vem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem quiser ajudar o canal a vire membro, estejam aqui sempre assistindo os outros vídeos. Muito obrigado.